paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Trouxe mais uma palavra para edificar o nosso dia. Hoje ela está em Atos, o capítulo vai ser o 5. O versículo eu vou ler do 7, do 17, vamos ver aqui. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Amém? Então nós vimos aqui, né? Aqui foi quando os apóstolos se juntavam tudo naquele pórtico, pórtico, como é que é? Pórtico de Salomão, isso. No pórtico de Salomão eles se juntavam e ali vinha o povo todo, onde eles faziam prodígios, curas, né? Então Pedro ficou com um poder tão grande de cura, que as pessoas iam, levavam os enfermos, deixavam eles nas macas ali, só para que a sombra de Pedro passasse por eles e assim eles seriam curados. Olha o poder, né, gente? Olha o poder que os apóstolos ficaram, né? Então Pedro passava, a sombra dele passava pelas pessoas e elas eram curadas. Isso era prodígios, eram maravilhas feitas por eles, assim como Jesus fazia. Jesus concedeu a eles o poder. Então aqui esse povo que era contra, eles acabaram prendendo eles para eles não fazerem mais, eles não queriam que falasse de Jesus ali. E eles foram tão ousados que eles se juntavam nesse pórtico de Salomão, que era no centro da cidade, e ali eles falavam sim, tudo, eles não paravam de falar. E você vê que aqui, ó, quando falam aqui, ó, tomaram-se de inveja, os saduceus, esses que não acreditavam. Lucas até fala deles que eles eram até anticristãos, que eles eram aqui, como é que é? Inimigos do cristianismo, Lucas define eles. Piores que os fariseus. Né? Eles eram piores que os fariseus. Mas eles, o que aconteceu? Eles mandaram prender, aí eles foram presos. E daí o que aconteceu foi um anjo lá, né? Por que prenderam Pedro? Por que prenderam eles? Estavam com inveja de que eles estavam falando de Jesus, fazendo tudo aquilo, mostrando que Jesus sim deixou o poder a eles, que Jesus era realmente o Filho de Deus. Então eles queriam calar a voz de Pedro, queriam calar. Então eles acabaram prendendo eles, e daí veio o anjo, né, às portas do cárcere, conduzindo-os para fora, disse para eles voltar. Você vê que o anjo não diz para eles, vão e se escondam-se. Não. O anjo diz para eles voltarem lá no mesmo lugar e continuar fazendo o que estavam fazendo. Então, você vê que aqui é uma mensagem para nós. Então, o que mostra essas mensagens aqui? Quando a gente está coado, às vezes não sabe o que fazer, nós temos que lembrar que Deus é que dá a última palavra. Que aqui, como Pedro, eles tinham chamado para fazer isso. Nós também temos nossos chamados. Deus nos coloca missões para fazer. Deus quer que levamos a palavra.
Muitas vezes tem pessoas que querem nos calar, querem que pare. Por que a gente quer que a gente pare? Porque onde a verdade é mencionada, onde começamos a falar da verdade, incomoda, né? Incomoda muitas pessoas. O Evangelho de Deus, ele é a verdade. Então, às vezes, falamos palavras aqui que a gente nem sabe a quem a gente atinge. Nós estamos falando da verdade, que é a palavra de Deus. Às vezes, atinge pessoas que se incomodam, né? Ou você está num ambiente que você fala a verdade e a pessoa e não gostam, você é obrigado a se afastar. Então, o que aconteceu com eles aqui foi isso. Eles quiseram afastar eles para não falarem a verdade, não fazerem o que Jesus deixou para eles que eles fizessem. E eles indo para a prisão foi uma prova disso. Mas o anjo foi lá e o anjo disse: vão, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Que eram para eles continuar indo, né? E você vê que daí no outro dia, chegando porém o sumo sacerdote com eles, convocaram no sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas quando chegaram lá e viram que eles não estavam, eles ficaram apavorados. Aqui diz aqui, ó. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, que eles não estavam mais, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto, né? Então, eles não acreditaram, mas Deus ali provou que Ele tem o poder de libertar, de prender. Ele tirou totalmente o poder ali dos homens que acharam que, usando daquela estratégia de prender eles ficariam lá e se calariam. E não foi o que aconteceu. Né? Eles falaram da verdade de Jesus, continuaram os seus propósitos. Então, muitas vezes você pode estar aí preocupado, muitas pessoas contra você, contra o que você está fazendo, né? Pessoas não aprovam o que você está fazendo. Então começa a perseguição, né? Você sabe que é perseguido. Todos os dias acontecem coisas com a gente, que a gente se sente assim. Mas você sabe que você não pode parar, porque Deus lhe concedeu aquilo ali para você fazer. É um propósito. Se você está passando por provações, por perseguições, isso tudo faz parte. Tudo como fez parte aqui dos apóstolos, nós não é diferente. Né? Você vê que Jesus já avisou eles antes mesmo de ir. Vocês passarão por perseguições, vocês enfrentarão até a morte em meu nome. E hoje em dia pode ser que a gente não enfrente ainda, mas vai chegar uma época que nós vamos sim enfrentar a morte por causa de Jesus. A gente vê que tem vários países já proibindo, né? Proibindo pessoas até. Teve um lugar aí que eu vi esses dias um vídeo que teve uma juíza, parece, que ela foi condenada só por ler um texto da Bíblia, um versículo da Bíblia. E ela foi condenada. Parece que foi na Nigéria, não sei que lugar foi. Então, assim, ó, isso não tá longe de nós. Tem muitos lugares, tem a Coreia, né? Diz que na Coreia as pessoas louvam no escuro, as pessoas cultuam a Jesus no escuro, num porão escuro, para que ninguém veja o rosto umas das outras.
para que não possam denunciá-las. Então é muito triste isso, né, gente? Nós temos a nossa liberdade ainda, então nós temos que fazer isso que Jesus nos chamou. E falar toda palavra, toda verdade, doa quem doer, né? Que a gente não fala para ofender ninguém, para magoar ninguém. Não, nós falamos o que Deus quer que a gente passe as mensagens. O que Deus quer que as pessoas ouçam. E muitas vezes atinge, fere, né? Mas se está ferindo, é porque vai curar. Porque Jesus, ele pode até ferir, mas ele cura. Só ele tem poder de cura. Então, às vezes pode tocar em você e alguma coisa que lhe machuque, que você não goste de ouvir. Mas você pode ter certeza que Jesus pode curar isso em você. Ele pode tirar isso que lhe faz mal, isso que lhe dá vergonha, isso que você faz, que você mesmo não aprova. Você gostaria de ser diferente. Ele pode, ele tem o poder de transformar você. Então, por isso passamos a palavra, porque daí o Espírito Santo, ele leva no coração das pessoas. E ali, se a pessoa abre seu coração e recebe, o Espírito Santo trabalha. Até que a pessoa aceita Jesus e acaba se entregando e se transformando numa nova criatura. Então, por isso a importância que Jesus queria que todos fossem aos 4 cantos da terra fazer o ID. E o ID é: vão e levem a palavra a toda criatura. E tem lugares que não pode entrar o evangelho, tem pessoas que não conhecem Jesus, e tem até pessoas que já se ofereceram para ir nesses lugares, acabaram morrendo, e morreram por Jesus, né? Mas foram lá tentar. Então, Jesus coloca isso no nosso coração, essa vontade da gente ir, mesmo que desagrade a muitos o que a gente fala aqui, porque não é nossas palavras, é a palavra que está aqui. A gente explica sobre ela, mas é a palavra aqui de Deus, é o que Ele quer que você escute, é o que Ele separou para você hoje. E mesmo que possa ter lhe doído, lhe magoado, é o que você precisava ouvir, né? Que nem sempre a gente ouve o que a gente gosta, né? Até das pessoas acontece isso. Tem vezes que você vai preparada para ouvir um obrigado, um sorriso, e você recebe, né, afrontas, cara feia, você não sabe nem porquê. Então acontece com nós assim. E aqui na palavra não é diferente. A palavra às vezes ela pode lhe confrontar também, porque vai tocar no que você não está fazendo certo, do que você está precisando de ajuda. Mas quando você me para e medita sobre ela, você vai ver a verdadeira função que ela teve, a verdadeira importância que ela teve na sua vida. O que ela pôde lhe trazer para lhe ajudar, o que ela pôde lhe trazer de mensagem positiva. Porque a Bíblia, ela tem mensagens positivas. Mesmo lhe confrontando, se você parar e meditar, você vai ver que aquilo ali foi para o seu bem, para a sua edificação. Amém? Então, eu vou deixar essa palavra aqui para você hoje. Meditem sobre ela. Tem muitas mensagens aqui nela. Eu não li tudo porque tem muita coisa. Mas tem bastante mensagem que edifica o nosso modo de agir com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.
deixe seu joinha, inscreva no canal, aquela coisa toda. E fiquem na paz do Senhor, amém?